Meus caros, costuma dizer-se que quem nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Eu não sei se Cabrita nasceu torto, mas que ele não se endireita é um facto. Nem mesmo quando posto na rua pelo Costa por indecente e má figura, por dezenas de indecentes e más figuras, nem na hora de lhe baterem com a porta na cara, o homem sai com o mínimo de dignidade. Recordem-se que ele começou por dizer que a justiça tinha que ser feita, ninguém estava acima da lei, ele era apenas um passageiro, não sei se tinha tirado bilhete nesse não. E logo passado umas horas foi obrigado a admitir-se. Obrigado, quer dizer, pelo seu ainda patrão. E se olharmos retrospectivamente para as dezenas de broncas de Cabrita, enfim, podemos lembrar-nos apenas das maiores, como o caso das golas, o caso do Emenyuk, do ucraniano, ou agora este caso do atropelamento fatal, mas ele há tanta bronca que seria impossível estarmos aqui a contabilizá-las todas, e neste pequeno vídeo, mas vejam que o homem, até na hora final, o homem até no fim, no último segundo da sua permanência no governo, até aí ele tem azar. E porquê? Porque a procuradora enganou-se. A procuradora veio dizer para o processo que o BMW onde viajava Eduardo Cabrita, em junho passado, seguia com 5 passageiros. 5. Mas o Expresso consultou o processo e, de facto, iam apenas 4 pessoas no carro do ex-ministro da Administração Interna. Pode ler-se. A procuradora não fala nada sobre isto. A procuradora cometeu uma cabritada imensa daquelas valentes. Portanto, Cabrita não está livre do seu destino, nem na hora da saída, nem na hora da despedida, nem na hora da expulsão, porque a procuradora simplesmente se enganou. Ou seja, ainda lhe vai acontecer pior do que ele imaginava, porque ele vai ser acusado, pelo menos, de ser, o autor moral de toda aquela desgraça. A procuradora tentou desculpabilizar Cabrita, dizendo que viajava naquele carro uma autoridade, e essa autoridade, sim, essa é que tinha a responsabilidade de indicar a velocidade ou a forma de condução do condutor, ou seja, esta autoridade seria o responsável, no fundo, pela condução do motorista. Como se o motorista fosse um simples robô, como aquele carro, em vez de ser um BMW, fosse um Tesla, daqueles que andam sozinhos e tal, mas não é um Tesla, tem que ter alguém ao volante. E tendo alguém ao volante, ele seria apenas um robô. Vejam lá se isto cabe na cabeça de alguém, o que esta procuradora fez para ilibar Cabrita. De certeza que deve ser uma procuradora com alguma simpatia política a fugir-lhe para o lado da canhota, no mínimo. Olha, do Chega que ela não deve ser, senão não cometia estes erros, nem tentava desculpabilizar Cabrita com um outro tipo que afinal nem sequer ia no carro. Bom, mas é caso para dizer que a Cabrita até na hora da expulsão teve azar, porque esta historieta da procuradora simplesmente não passou. Agora eu pergunto, então vamos lá ver, estiveram 6 meses a investigar, aquilo está tudo sob segredo de justiça, ninguém compreende, os juristas, especialistas não compreendem, todos os dias na televisão dizem isso, não compreendem porque é que este caso ainda está em segredo de justiça. E, apesar dos 6 meses de estudo, de investigação, uma investigação aturada, que tentou tudo até ao fim para desculpabilizar Cabrita e para culpabilizar o desgraçado que foi atropelado. E não vou entrar em pormenores porque toda a gente sabe aquela cena do papel higiênico, aquilo é inacreditável. Apesar de tudo isso, desses 6 meses, de todo esse trabalho, a procuradora troca uma coisa básica, que são os ocupantes do carro, o número de ocupantes do carro. Mas isso é a coisa mais básica que há. Ela não se pode enganar quanto a isto. Isto é o cerne da questão. Ela não sabe que foram só 4 indivíduos naquele carro em vez de 5. Então ela está a plantar um 5º elemento no carro de Cabrita. Um elemento que nunca lá entrou. Meus caros, qual é o objetivo disto? Se é simplesmente incompetência, a senhora tem que ser despedida ontem.
Se não é incompetência, é pior. E, portanto, eu nem sequer vou entrar por aí. Mas eu já acredito em tudo, sabem? Com este governo, eu já acredito em tudo. E agora, por fim, vem a advogada do condutor, do motorista, obviamente. O motorista não se ia deixar culpabilizar, condenar desta forma, não é? Agora vem a sua advogada dizer que não senhora, não vamos aceitar esta história, até porque ela é falsa para já. Portanto, o tal militar não estava no carro e, portanto, vamos lá ver agora como deve ser, de quem é que foi a responsabilidade. Porque a responsabilidade pode ter sido toda a gente, menos do desgraçado que está a conduzir e que recebe ordens do ministro, ou seja, de quem for, mas neste caso não foi de outra pessoa, senão do ministro Cabrita. Eu ainda pensei que, como estes socialistas são verdadeiramente os malabaristas, os maquiavéis da política, eu pensei que arranjassem ali uma forma de compensar o homem de alguma forma, não é? Elegiam-no para bode expiatório, como costumam sempre fazer, mas o homem também não pode ser crucificado, não pode ser prejudicado, porque ele não tem culpa nenhuma do que aconteceu. Basicamente ele está a conduzir porque lhe mandam conduzir daquela maneira o mais depressa possível para chegarem a tempo ao restaurante. Porque ele não tinha mais compromisso nenhum nesse dia. Isto é envergonhante para o Estado português. Avançando, o homem não tem culpa, estava a conduzir porque lhe mandavam conduzir daquela maneira e àquela velocidade, e digo-vos já que também não acredito que aquele carro fosse apenas viajando àquela velocidade, da forma como ele estava danificado, e vimos em muitos outros documentários, outras peças televisivas, vimos vários canais de televisão a perseguirem carros de ministros e a velocidade média não é nada aquela. Em autoestrada livre, a velocidade é cerca de 200 e ultrapassando muitas vezes os 200. Portanto, mesmo este número, não sei onde é que o foram buscar, mas vão ter que provar de onde é que ele veio. Se a advogada do motorista quiser defender o seu cliente, como deve ser, ela vai ter que exigir esses dados, essas provas de onde é que veio aquele valor daquela velocidade, porque até há pouco tempo ninguém sabia qual era a velocidade e agora ela aparece aqui, de repente, quase por encanto, uma velocidade daquelas tão baixa. Não acredito naquilo minimamente. Mas pronto. O pior no meio daquilo tudo foi que o outro desgraçado que morreu, Cabrita, tentou até ao fim livrar-se de quaisquer culpas, era apenas um passageiro, a última coisa que ele diz. Só lhe correu mal também porque há eleições, temos que o dizer. Ele também pode agradecer ao Costa e ao Bloco da Canhota e ao último Partido Comunista da Europa, que foram eles que não aceitaram as migalhas que Costa lhes queria oferecer, e com isto tudo vamos a eleições antecipadas, graças a Deus. Portanto, Cabrita, vá lá agradecer a Catarina, vá lá agradecer ao Jerónimo, vá lá agradecer ao Costa, vá lá agradecer a essa gente toda da canhota, da esquerda, ultra-esquerda, turbo-esquerda, ganso-esquerda, pois foram eles todos os amigos, os seus amigos dele, que obrigaram Costa a ir a eleições e que o obrigaram a ele, Cabrita, a levar um grande pontapé no anteontem. Grande abraço, Cabrita, e olha que já vais tarde, mas eu desconfio que ainda te vamos ver mais algumas vezes nas televisões, não no governo, mas a entrar e a sair dos tribunais. O karma é lixado, ó Cabrita.